1 Coríntios 12, 9. Ai, ai, mas a nossa história está tão linda, porque hoje nós vamos falar de um homem. Eu já falei antes dele, quando ele era baby, mas hoje a Lucinha vai falar um pouquinho dele, só para vocês lembrarem, até ele chegar na fase adulta. O que é fase adulta, tia Lucinha? É quando ele cresceu. Olha, hoje nós vamos falar de uma criança que era filho da Isabel. Vocês lembram da Isabel? Era aquela senhora que já estava com uma idade bem avançada. O que é idade avançada, tia Lucinha? Idade avançada é quando já está ficando mais velha. Tia Lucinha já tem a idade avançada. Tia Lucinha já tem 61 anos. Eu não posso mais ter filhos e esta Isabel aqui também não podia mais ter filho. E o marido dela, que se chamava Zacarias, e o anjo veio, visitou Zacarias, porque Zacarias trabalhava no templo. E o anjo veio e falou: Zacarias, você vai ter uma criança. Ah, Zacarias falou: eu vou ter uma criança? Como? Olha a minha idade. Oh, e teve mais. O anjo falou: você vai colocar o nome dessa criança de João. Essa criança vai ser uma criança diferente. Mas Zacarias, ele meio que duvidou. E você sabe por que aconteceu? Então, para ele não falar o que não podia ou o que não devia, Deus veio e fez ele ficar mudo. O que é ficar mudo? É não conseguir falar, só apontando. E a mulher dele realmente estava grávida. E quando ela ganhou o bebezinho, Zacarias ainda continuava mudo. E eles chegaram e falaram: vamos colocar o nome dele de Zacarias igual o seu. Vamos colocar o nome dele. Deu tanto de nome para a criança. Mas o anjo já tinha falado que Deus ordenou o nome dele. Zacarias foi, pediu uma tábua e escreveu o nome, que era João. Escreveu o nome para que ninguém mudasse. E na Bíblia fala que ele escreveu num pedaço de tábua. Olha, e é deste homem que nossa história vai ser esta semana. Nós vamos falar de um homem que o nome dele é João. Mas aqui agora, aonde que ele está? Que ele já está um homem adulto. O nome dele é João Batista. E por que ele chama Batista? Porque ele batizava muitas pessoas. Agora, para vocês poderem entender tudo isso, eu vou apresentar para vocês o João Batista. Esse aqui é o nosso João Batista. Ele não é muito bonito? Na Bíblia fala que quando eles queriam matar todas aquelas crianças, inclusive Jesus, lembram quando eles estavam querendo matar Jesus?
que eles tiveram que sair com Jesus, a Maria e o José correndo. Ele também foi afastado, ele também foi para uma cidade que é de nome Tebas. Tebas fica entre então Israel e Egito. E lá em Tebas é onde que é um deserto. Mas o deserto não é um deserto assim que tem árvores, que tem água, não. É um deserto onde que tem muita areia. E ele, lá na Bíblia fala que é rochoso, que tinha morros lá onde que ele estava, onde que ele cresceu. E quem que criou o João Batista foram então os beduínos. E o que é beduínos, tia Lucinha? Beduínos são pessoas que moram então naquela região, que moram ali aonde que é o deserto. Só que se vocês verem, Zacarias, ele tinha o cabelo todo esparafantoso. Olha a barba dele! Não é muito esquisito ele deixar essa barba crescer? Sim, ele deixava a barba dele crescer, o cabelo dele crescer, porque ele tinha uma promessa do Senhor. Ele na Bíblia fala que ele era um nazireu. Tia Lucinha, o que é nazireu? Nazireu é aquelas crianças especiais, que é como um presente de Deus para a mamãe. Existe 3 na Bíblia, que é Jesus Cristo, que é o Sansão e o João Batista. E o que é de diferente? Eles não podem cortar o cabelo, não pode cortar a barba. E vocês imaginam então como que era João Batista? Outra coisa também que eu quero contar para vocês sobre o João Batista é que ele vestia umas roupas diferentes. Olha isso aqui, sabe cabelo de quê? Isso aqui é pelo de camelo. Ele usava nas roupas dele pelo de camelo. E na Bíblia fala que ele usava também um cinto. Olha o cinto dele aqui, que era um cinto de couro. Mas tinha mais outra coisa que João Batista fazia e que vocês vão achar muito engraçado, muito esquisito. Tia Lucinha vai mostrar para vocês. Lá no deserto não existia comidinha igual vocês têm aí na sua casa, que tem hora que vocês falam assim: ai, eu não quero porque tá ruim. João Batista, ele comia gafanhoto. Ai, 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 ui, 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 ai, 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 tia Lucinha, o que é gafanhoto? É aquele inseto. Olha, aquele inseto. E na Bíblia fala que esses gafanhotos, mas tinha tanta proteína que fazia os homens beduínos, aqueles homens que moravam lá no deserto, ficarem fortes. Eles não engordavam, mas eles eram fortes demais. Mas então, como eu imagino que isso aqui não tinha um gostinho muito bom, na Bíblia fala que ele pegava mel, olha aqui, e chama ainda um mel silvestre, que ele colocava o mel, ó, no meio então dos gafanhotos. E ali era a comida dele, gafanhotos com mel. Mas para eles era gostoso, para eles era bom. Mas tudo isso era o João Batista. Mas agora eu vou falar para vocês o mais lindo que é o João Batista. Ele não parecia ser tão lindo, ele não parecia
ser tão sociável, mas ele veio com uma missão aqui na Terra. Ele veio com um propósito aqui na Terra. Ele veio com um propósito de vir e falar de Jesus, abrir o caminho para Jesus. Vocês lembram que ele é mais ou menos da idade de Jesus? Então ele veio anunciar que nós íamos ter um Salvador. Mas ele não ficava só ali não, ele andava por toda aquela região ali, olha, e ele chegava e ele falava, mas ele não falava baixinho não, ele falava alto e falava: hello, ei você aí, arrependa-te, arrependa dos seus pecados, porque o reino de Deus já está chegando. Arrependa! O Rei dos Reis está chegando. E ele não parava de falar. E o que é arrependa-te, Lucinha? Ele queria dizer que arrepende é quando você está fazendo algo de errado, que você está pecando, que você para e ao invés de você continuar andando pro pecado, você vira e fala: eu não quero mais ser um pecador. E na Bíblia fala que quando esse homem com uma aparência muito estranha, que chegava e falava, que as pessoas paravam para escutar ele, que as pessoas paravam para ouvir o que ele estava falando sobre Jesus. E a mensagem principal que ele falava arrependa, arrependa. E ele não tinha medo de falar para as pessoas ricas também não. Oh, e se fosse aquele homem forte? Ele também não tinha medo não. Sabe por quê? Porque ele tinha proteção do Senhor. Quando ele foi gerado na barriga da mamãe dele, ele já tinha essa missão, só que ele fez com excelência. Ele ia de lugar em lugar e ele chegava, pedia para as pessoas: arrepende, e ele falava com autoridade. E depois ele ia lá para o rio, mas um rio que tem um nome, Jordão, o Rio Jordão, e ali ele batizavam as pessoas. E as pessoas, na hora que batizavam, porque nós cristãos, nós acreditamos no batismo que entra dentro da água, que é a imersão, que entra dentro da água. Nós acreditamos, e nós também acreditamos que quando o nosso coração aceita Jesus, quando o nosso coração encontra Jesus e que a gente abre o nosso coração para o Senhor, que na hora que a gente é batizado, todos os nossos pecados ficam lá na água, e na hora que a gente levanta, nós somos uma nova criatura em Deus. E aí nós somos salvos para poder entrar no céu. Mas a gente tem que vigiar para não continuar pecando, para não ficar pecando. E esse homem aqui, foi isso que ele quis nos ensinar. Tem muito mais coisa que nós temos que falar dele, mas vai ser em outra aula. Hoje, tia Lucinha quer falar para você que eu e você também, nós temos uma missão. A minha missão, a minha, da tia Lucinha, a minha missão é falar para você, criança, que Deus é bom. É falar para você, criança, que nós não podemos ficar pecando. É falar para você, criança, que Deus
é lindo, maravilhoso, que Ele quer ser seu amigo e que você tem que largar o pecado e olhar para Ele e cada dia querer viver melhor, melhor e melhor. Isso aí é que Deus me chamou. Eu era muito pequena, muito. A minha mamãe recorda quando eu era pequenininha e eu ficava louca para poder dar aula. E a aula que o Senhor escolheu para mim é para mim falar dele para vocês, falar de Jesus para vocês. E eu vou ficar velhinha falando de Jesus, porque essa é a missão que Deus escolheu para mim. E você? Vamos supor que você fala que você quer ser um doctor, que você quer ser um médico. Médico também pode ser um bom médico e falar de Jesus. Eu conheço, quem conhece a dona Filó? Ela é do Brasil e ela é uma doutora de criança. Ela atende crianças. Você acredita que todos os dias que ela vê uma criança, ela fala de Jesus? Ela ora com as crianças, sim. Não é porque ela é uma doutora que ela não vai ter a missão de falar de Jesus? Sim, não é só pastor que tem que falar de Jesus. Você também tem que falar. E como, tia Lucinha, que eu vou falar que eu não tenho nem aula? Mas você conversa com seus amigos. E na hora que você conversa com seus amigos, você pode falar assim, do lindo amigo que você tem, que é o melhor dos melhores, que é o nosso Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você para que você seja como o João Batista, que não tem medo de falar de Jesus, que não tem vergonha de falar de Jesus e que você mostra. Ele mostrou a luz de Jesus lá no meio de fariseu. E o que é fariseu, tia Lucinha? Aquelas pessoas que fingiam que amava a Deus e não amava. E você também. Se você conhece alguém, não deixa de falar do amor de Deus. Então hoje, essa foi a nossa lição. Saber que o João Batista, ele pregou que nós temos que arrepender e entregar os nossos corações para Deus e sair fora do pecado. Porque o pecado não faz bem para mim, não faz bem para você, não faz bem para a sua família. E você vai ver como a sua vida vai ficar muito melhor quando você falar todos os dias para o Senhor: Senhor, eu te amo e eu não quero ficar pecando. Senhor, eu não quero que o meu coração fique preto. Senhor, eu quero ter um coração limpo e um coração que te agrada e que te ama. Então hoje vocês pegam então o exemplo do João Batista, esse homem que não era bonito, mas ele era bonito de atitude. E que a paz do Senhor esteja em sua casa, em sua família. E semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse nosso lindo Deus que nos dá a vida e que está comigo e com você todo o tempo todo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um beijo no coração.